receber mais do que eu mereço. Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny e vamos estar dando início a mais um culto nessa noite de ensino, assim como o Espírito Santo ministrou no domingo, para falar um pouco dele, para entendermos quem ele é, né? Então vamos nessa noite aprender um pouquinho do conhecimento que a gente sabe do Senhor Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, então vamos orar, certo? Vamos agradecer a Deus pelos seus prodígios, pelos seus sinais, pelas suas maravilhas e também que Ele esteja cada dia mais nos ensinando da sua palavra, que é real e verdadeira. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Rei da Glória, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, abençoado, Pai. Por uma quarta-feira abençoada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, que ela é eficaz. Obrigado, meu Pai, por estar, Senhor, a cada dia mais nos ensinando, Senhor, mais e mais do teu evangelho verdadeiro, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Perdoa, Pai, os nossos erros, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas vezes, Senhor, nossas vontades, Senhor, de fazer o que é errado, Pai. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, a buscar cada vez mais a Tua presença, Pai. Nos ajuda, nos ensina cada vez mais, Senhor, estar, Senhor, na Tua vontade, no Teu caminho. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, faz presente nesse culto, nessa noite. Espírito Santo, fala um pouco de quem Tu és para nós. Queremos a cada vez mais aprender. Abre nosso entendimento, abre o nosso coração para compreendermos quem Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Rei da Glória. Encha cada família, cada familiar, cada casa com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Habita nos corações de cada um, Pai. Que as escamas dos olhos venham cair nessa noite, em nome de Jesus. E que venhamos a entender, compreender quem és Tu. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Leva-nos a entender cada vez mais quem Tu és. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos estar aprendendo um pouco. Eu falo um pouco porque o que a gente sabe, né? É um pouquinho mesmo do que Ele quer cada vez mais nos ensinar. É um pouquinho do que cada vez Ele quer abrir o leque. Então precisamos, uma das coisas que eu sempre falo e sempre vou falar, precisamos abrir o nosso coração. Precisamos estar de coração aberto para compreender quem é o Espírito Santo em nossa vida, para compreender o que Jesus fez por amor a nós, para compreender o que Deus planejou para que nós venhamos a viver uma vida de graça e abundância. Então precisamos abrir o nosso coração para deixar Ele ministrar, para deixar Ele falar conosco, para que Ele nos convença a cada dia mais da Sua palavra, que venhamos a ter fé em acreditar cada vez mais no Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Abram a sua Bíblia aí no livro de João. João capítulo 14. Amém? João capítulo 14. Aleluia, Jesus. João capítulo 14, versículo 16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um tempo, o mundo não me verá mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Amém? Aqui Jesus está falando para os seus discípulos que ele era necessário ir agora, subir aos céus, subir ao encontro de seu Pai, para que viesse agora outro Consolador, que viesse agora a terceira pessoa da Trindade para nos ensinar o caminho em que nós devemos andar, o caminho que nós devemos seguir. Então Jesus está falando aqui que agora ele está indo para o Pai, mas ele deixaria agora, ele indo, o Espírito Santo agora desce para que venhamos viver agora a era do Espírito Santo de Deus. Amém? Presta bem atenção. Estamos passando por 3 trajetórias, a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Velho Testamento, a gente vê muito falar do Pai, de Deus. Amém? Deus, ele já queria se manifestar. Não só ele, mas o Filho também queria se manifestar. Não só o Pai e o Filho, mas também o Espírito Santo já queria se manifestar. Mas o que acontece? O próprio Israel não quis ter esse compartilhamento com Deus. Não quis ter esse compartilhamento com Jesus. Não quis ter esse compartilhamento com o Espírito Santo. Lá em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem para Moisés passar para o povo. Que o povo viesse a estar 3 dias em jejum, 3 dias em consagração, porque o Senhor gostaria de falar com o seu povo. Então Deus dá uma ordem específica para purificação, que as pessoas venham se purificar para poder se chegar a perto da montanha, aonde Deus ia falar, aonde Deus ia ter a comunhão com os filhos dele. Então, nessa preparação, Israel acabou não cumprindo. Deus, ele fala que ele ia estar ali na montanha, né? Ele ia falar através de vozes, através de voz de relâmpagos, de trovões, através até do próprio ruá, do sopro de vida, do vento. Então era para todos se purificarem. Então Deus dá uma determinada ordem para Moisés passar para o povo. Olha, até essa montanha eles não podem passar, porque senão serão fumegados. Mas eu quero que o meu povo ouça a minha voz. Eu quero que o meu povo escute o que eu tenho para falar para eles. Eu quero que o meu povo tenha uma comunhão comigo. Mas o povo acaba não fazendo isso. O povo acaba não cumprindo aquilo que Deus tinha falado para Moisés. Então ali surge uma delimitação. Tanto que o povo mesmo fala assim para Moisés: Moisés, fala tu com Deus, fala tu com o Senhor, e aí nós ouviremos a tua voz, porque estamos com medo de ouvir a Deus e sermos mortos, sermos fumegados. Então fala você com ele, e aí você fala conosco. Então, o próprio povo criou uma limitação para poder falar com Deus. Aí é onde Moisés sobe para o monte, fica lá 30 dias falando com Deus, trazendo exatamente as leis, né? Toda aquela situação. Mas para chegar exatamente o quê? Onde eu quero falar? Aquela era a era de Deus, Deus Pai. A gente sabe, se você não sabe, você está sabendo agora. A Trindade, ela é formada por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Então, no Velho Testamento a gente vê que Deus, ele reinava. Não entendam, não dizendo que ele não reina hoje, ele reina. Mas a sua manifestação era maior do que os dias de hoje. Isso é o que a Bíblia diz, tá? A gente vai entrar nesse contexto para você poder entender. Depois vem o quê?
Jesus Cristo, o Deus Filho, aonde ele vem para ensinar a verdadeira lei. Ele não veio tirar a lei, mas ele veio ensinar a lei, né? Ele veio ensinar a lei de Moisés, a maneira correta que se deveria viver. Jesus ele mesmo fala: eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumpri-la, para cumprir a lei. Eu vim ensinar a lei da maneira correta. E a gente vê então a era de Deus, para você poder entender, a era de Jesus, fazendo exatamente todo o cumprimento da lei, fazendo exatamente toda a manifestação da glória, do poder, do reino dos céus. E depois, agora que ele sobe, ele fala: é necessário que eu vá para que venha o outro Consolador, o Espírito Santo. Então, hoje, não falo só hoje, mas a partir do momento que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, como fala em Atos capítulo 2, revelando o poder, revelando a intimidade, a presença, a unção dele. Então a gente parte exatamente para o terceiro tempo. Entende? Já foi o tempo do Deus Pai, o tempo de Jesus Cristo aqui nessa terra, e agora vivemos o quê? O tempo do Espírito Santo de Deus. Tanto que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz o intermédio, é o Espírito Santo que faz exatamente essa função de levar nossas orações, de levar os nossos pedidos até Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele sonda o nosso coração e sonda também o coração do Pai. Entende? Jesus, preste bem atenção, Jesus lá em Mateus capítulo 4, quando ele é batizado, quando ele desce as águas, a Bíblia diz o quê? Que ele desce as águas e sobe agora e pousa sobre ele o quê? O Espírito de Deus. É onde Jesus começa a fazer os sinais, prodígios, maravilhas, começa agora a manifestação do reino dos céus na terra. Estão entendendo? Estão compreendendo? Então Jesus agora está o quê? Trazendo o reino e a soberania dos céus. Amém? Agora manifesta, o reino dos céus manifesta no Filho. Primeiramente o reino dos céus era manifestado em Deus. Agora o reino dos céus manifestado no Filho. E agora que Jesus sobe e vem o Consolador, agora o reino dos céus manifestado pelo Deus Espírito. Amém? Conseguem entender? Então veja agora que nós, a partir do momento que Jesus subiu aos céus e agora o Espírito Santo, o Consolador, como a palavra dele assim, é necessário. Eu rogarei ao Pai para que ele vos dará outro Consolador. Agora não é Jesus mais quem nos consola, mas Jesus é o nosso advogado fiel. Então preste bem atenção. Deus, ele é o juiz. Jesus é o nosso advogado fiel. E o Espírito Santo agora é o Consolador. É aquele quem nos vai ensinar a cada dia a compreender a palavra, é que vai nos ensinar a cada dia a entendermos a palavra e a colocar em prática. É aquele que leva os nossos gemidos inexprimíveis ao Pai e traz a vontade do Deus Pai para nós. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, estamos vivendo na era do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em Jesus, Jesus habita no Pai e ele habita em nós. Mas temos que compreender a sua era, temos que compreender cada etapa para podermos entender os projetos e entendermos os sinais que o Senhor diria que ele iria fazer até a vinda de Jesus. Mas não vamos entrar nesse mérito, estamos aqui para aprender quem é o Espírito Santo. Então você entende que o Espírito Santo, desde o princípio da fundação do mundo, ele já esteve habitando e querendo fazer participação conosco. Mas infelizmente a humanidade não queria. Então surge o quê? Tempos específicos para compreendermos o que a Escritura diz. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o quê? Que o Espírito de Deus já pairava sobre a terra. Amém? Vamos aqui, ó. Gênesis capítulo 1. Diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, se a gente for compreender, e se a gente for estudar esse texto, vai ter várias revelações para nós podermos entender o processo que o Senhor já queria fazer com a humanidade. Que o processo que o Senhor já tinha
exatamente elaborado para a humanidade. Mas é tudo questão de quê? Livre-arbítrio. O Espírito, a Bíblia fala, em Apocalipse fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ele fala desse ouvido, não quer dizer o ouvido físico nosso, mas quer dizer o ouvido espiritual, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas para isso, precisamos querer ouvir essa voz. A Bíblia diz em Apocalipse também que Jesus ele é um cavaleiro. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei contigo. Então presta bem atenção, que nós, aqui Jesus está nos ensinando aqui, que ele está à porta do nosso coração batendo. Entendeu? Ele está à porta do nosso coração todos os dias querendo falar conosco. O Espírito dele está todos os dias batendo em nossa porta, esperando que nós tomamos a atitude de abrir a porta e convidá-lo para entrar. Para que ele agora venha compartilhar do seu reino, do seu governo, que ele venha agora ensinar tudo o que ele sabe, tudo que ele viveu nessa terra, tudo que ele vive lá nos céus. Então, a Bíblia é muito clara, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, então, nós temos que ter a vontade de querer abrir a porta para o Senhor e convidar Ele a entrar. Nós temos que ter a vontade de abrir a porta para o Senhor Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, entra na minha vida. Eu quero aprender mais de Ti. Eu quero aprender mais do que a Tua palavra diz. Eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero aprender mais desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso, rico em poder. Amém? Então nós precisamos querer. O primeiro passo de querer algo é nosso. Porque Deus já fez o passo dele. Como a Bíblia diz em João. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Por amor a nós. Então ele já deu o seu passo. Ele falou que ele nos amava e agora ele teve uma ação. De dar a Jesus. Por amor a nós. Entendeu? E Jesus também, por amor a nós, por amor à humanidade, se entregou também. Para que exatamente fosse cumprido a promessa de que a humanidade poderia ser salva. Que a humanidade poderia voltar a exatamente a ser filhos de Deus. Como ele fala aqui, ó, não deixarei órfãos, voltarei para vós. Então tem uma promessa que Jesus vai voltar. Mas para poder compreender, para poder entender os trajetos do que a Bíblia tem nos ensinado, precisamos exatamente de uma pessoa que nos ensine o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho de Deus. E essa pessoa é o Espírito Santo. É Ele quem nos ensina a caminhar segundo a vontade de Deus Pai e Deus Filho, através de quem nos guiando? O Espírito de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Compreende? Estão entendendo? Então, estamos falando aqui só de uma das suas características. De uma das suas características. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sabe por que ele é uma pessoa? Porque uma pessoa, ela tem uma personalidade, ela tem um raciocínio e ela tem as suas próprias vontades. E o Espírito Santo é assim. Amém? O Espírito Santo é aquele quem nos ensina a cada dia mais a fazermos a vontade do Deus Pai. Amém? Então a gente precisa entender que o Espírito de Deus, nós vivemos hoje... Eu não gostaria de falar era, mas vou falar, para você poder entender. Mas vivemos hoje na era do Espírito Santo. Ele é quem vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos trilhar. Amém? Então, conhecer quem Ele é, a pessoa que Ele é, conhecer exatamente, conhecer e começar a andar com Ele é maravilhoso. Porque Ele só quer o nosso bem, Ele só quer nos ensinar, Ele quer demonstrar o amor de Deus para conosco.
Então eu digo que ele é o nosso cordão umbilical entre Deus Pai, Deus Filho e ele em nós. Amém? Porque ele habita em nós, como Jesus diz aqui. Amém? Olha só o que diz aqui em João, capítulo 15, João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó, quando ele vier, quem é ele? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então, ele convenceu tanto a mim quanto a você, que se nós não caminharmos, se nós não acertarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele é quem nos convence que Jesus, ele é Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias. Ele convence que Jesus, ele é exatamente o Cordeiro Imaculado, como a Bíblia diz, que ele sofreu por amor a mim e a você. Então ele convence a nós que nós éramos o quê? Escravos, pecadores, que nós éramos, nós já tínhamos um julgamento, que era o julgamento de morte. Então, a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo entrar, nós convidamos ele para entrar, ele convence a nós de que Jesus morreu naquela cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ele convence que nós devemos o quê? Voltar, ou melhor, que nós devemos a conhecer quem é Jesus. Aceitar o sacrifício de Jesus. Então nós não somos mais criaturas, mas somos agora filhos de Deus, porque não somos órfãos. Porque ele convence que nós temos um Pai, e esse Pai é Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele quem faz exatamente, então, o convencimento do homem do pecado. É o que a Bíblia diz, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então, ele convenceu o mundo que Jesus é o Messias, que Jesus é Yeshua HaMashiach. Amém? Ele é quem nos convenceu que Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós agradecemos pela nossa vida, porque ele um dia se entregou, morreu em nosso lugar, para dar a oportunidade de vida a nós, para que nós venhamos agora manifestar o reino dos céus na terra. Amém? Da justiça, porque vou para o Pai e não me verás mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vê-lo há de anunciar. Tudo quanto tem o meu Pai, por isso é que vós diz que hão de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então você vê aqui que Jesus está falando do Espírito Santo de uma maneira carinhosa, de uma maneira maravilhosa. Jesus está falando da terceira pessoa da Trindade com muito carinho, com muito amor, que ele vai nos ensinar a caminhar segundo o que a Bíblia quer, conhecendo a verdade, conhecendo os preceitos, conhecendo o caminho. Então o Espírito Santo é ele quem nos dá exatamente todo o aparato para buscarmos mais do reino dos céus e da sua justiça. Se nós deixarmos o Espírito Santo tomar conta de toda a nossa vida, de toda a nossa estrutura, tanto estrutura mental como estrutura física,
Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas para isso precisamos convidar ele a entrar, convidar ele a tornar parte da nossa vida e deixar ele limpar a nossa casa e o nosso coração. Ele quer cada vez mais que nós venhamos a conhecer o reino dos céus. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele não faz nada se nós não autorizarmos. Então, nessa noite, eu quero apresentar a você quem é o Espírito Santo de Deus. A quem Jesus falava com tanto amor, com tanto carinho, com tanto entendimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem fez o intermédio de Jesus vir a essa terra. Amém? Então, consegue compreender a participação desde o princípio da fundação do mundo, a participação do Espírito Santo, a participação dele em todas as coisas, e a glória nunca foi para ele, mas a glória sempre foi para Deus, assim como Jesus diz. Então, quando nós queremos aprender do Espírito Santo, ele vai sempre nos levar a glorificar a Jesus, a glorificar a Deus. Ele está apto a nos ensinar que o caminho, o único caminho, é o caminho traçado por Jesus. Como Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o Espírito Santo quer nos guiar a entender que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Então ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor, para que nós venhamos aprender cada vez mais e mais da palavra. Então deixe-o entrar no seu coração, deixe-o entrar dentro da sua vida, dentro da sua casa. Traga ele para perto de ti. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer conversar conosco, ele quer nos ensinar cada vez mais quem ele é. Amém? Preste bem atenção. O Espírito Santo, ele tem atributos, assim como Deus. A Trindade. Você precisa entender a Trindade. Amém? O Espírito Santo, ele é onipotente. Você pode ir lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, em Romanos 15. Ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7 e 8. Ele é onisciente. 1 Coríntios, capítulo 2. Ele é eterno. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Ele é criador. Jó, capítulo 26, versículo 13. Jó 33, capítulo 4. Salmo 104, versículo 3. Ele é a verdade. 1 João, capítulo 6, versículo 5. Ele é Senhor da igreja. Atos, capítulo 20, versículo 28. Ele é chamado de Yahvé. Juízes, capítulo 15, versículo 14. 16, 20. Êxodo 17, 7. Da vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Ele é santificador dos fiéis. Romanos, capítulo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Habita com os fiéis. Jó, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito extenso, mas pesquisa lá. Então você vê todos os atributos do Espírito Santo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é eterno, ele é criador, ele é verdade, ele é Senhor, ele dá a vida, ele é santificador, ele habita no meio de nós. Amém? O Espírito Santo, ele fala conosco. Preste bem atenção, ó. Pois não serão vocês que estarão falando. Amém? Mas o Espírito do Pai. O Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mateus capítulo 10, versículo 20. Atos 8, versículo 39. O Espírito Santo sonda as coisas profundas de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo, ele é quem nos ensina. Quando vocês forem levados às sinagogas, diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou como dirão, pois naquela hora
o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Lucas capítulo 12, versículo 12. O Espírito Santo, ele nos conduz, o Espírito Santo, ele nos guia. Vamos lá. Lucas também. Ou Lucas não, perdão. João capítulo 16, versículo 13 e Romanos capítulo 8. Diz assim, ó. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Está lá em Romanos capítulo 8, 26 e 28. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, presta bem atenção que o tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo do Espírito Santo de Deus, e esse tempo também vai se findar, amados. É um ensino, não gostaria de falar desse ensino, mas para você poder entender. A Bíblia, ela é cronológica. Como o próprio Deus fala em Deuteronômio, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de colher, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de se alegrar. Então ela é cronológica. E a gente está caminhando para a era do fim. Para a era em que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E um desses tempos, como foi no início desse culto, o tempo de Deus no Velho Testamento concluiu e se findou. O tempo de Jesus no Velho Testamento iniciou e concluiu. Amém? O tempo de Deus iniciou e concluiu. O tempo de Jesus iniciou e concluiu. O tempo do Espírito Santo se iniciou. Amém? Quando exatamente a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo deu início. E vai chegar o tempo de se findar. Apocalipse diz assim, que Jesus irá voltar a arrebatar a sua igreja e irá levar todos aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. E nesse arrebatamento que a igreja vai subir, a Bíblia diz que o Espírito de Deus também não mais vai fazer parte da terra. O Espírito de Deus vai ser tirado da terra. Então eu não quero entrar nesse mérito escatológico, mas eu quero que você entenda que os tempos estão se cumprindo. Os tempos estão se cumprindo. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Estamos vivendo Deus Espírito. Então, Ele está nos ensinando a cada dia o que nós devemos fazer. Mas, como eu disse, eu quero apresentar aqui quem Ele é. A pessoa que Ele é. Ele tem sentimentos, Ele tem emoções. Porque a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Ele tem emoções. Que Ele tem sentimento. A Bíblia diz que Ele tem personalidade. Quer ver? Onde está escrito? Para você poder entender, amados. Não são as minhas palavras, mas é as palavras que estão na Bíblia. As palavras do Pai. Amém? Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, ele tem a personalidade. O que é formada a personalidade? Vontade, raciocínio e emoções. A vontade vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Amém? O raciocínio vai estar lá em Romanos, capítulo 8, versículo 27. E as emoções em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Como eu disse, eu não quero estender, porque é muita coisa para se falar numa live. Mas vocês pesquisam lá, tá bom? Então o Espírito Santo, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa.
E se nós começarmos a caminharmos com Ele, se nós chamarmos Ele para estar juntamente conosco, abrirmos o nosso coração, expor os nossos sentimentos a essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Espírito Santo, Ele vai nos guiar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos encher. Primeira coisa que acontece, meu querido, quando você chama a pessoa, Espírito Santo, para viver, e você convida ele para entrar dentro do seu coração, e a primeira coisa que ele faz é que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você faz a oração da confissão, quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque isso é o maior desejo, ele te convenceu do pecado. Como em João capítulo 16 fala assim, né? João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, Jesus. Voltamos. Amém? Aleluia, Jesus. Tivemos uma queda na conexão. Voltamos, amém? Então, quando nós aceitamos Ele em nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é porque nós cremos em que Ele é o Messias, em que Ele é o nosso Senhor. Então, nós convidamos Ele para entrar. E sabe quem entra? O Espírito de Deus. E sabe o que Ele vai fazer depois que você abriu a porta e aceitou a Jesus? Ele vai fazer a limpeza dentro do seu coração. É onde você chora, é onde você perdoa. Então Ele vai agora convencer a gente que nós precisamos ter uma vida de santificação. Ele vai nos ensinar a perdoar, Ele vai nos ensinar a amar, Ele vai nos ensinar a viver um caminho correto. Então Ele começa a ensinar a vontade do Pai e a vontade do Filho. Ele vai nos ensinando, Ele vai mostrando o que Ele é, Ele vai nos aconselhando a viver uma vida segundo o projeto de Deus. Ele leva todos os nossos sonhos ao Pai e traz todos os sonhos do Pai para nós. Ele é sensacional. Ele derrama do seu amor todos os dias sobre a nossa vida. Ele quem busca o amor e traz o amor ao nosso coração. Ele quem leva o amor nosso ao coração de Deus. Ele quem faz esse intermédio. O Espírito Santo, ele é uma pessoa sensacional. Jesus, ele tem um carinho, um amor intenso pelo Espírito Santo. Deus, ele tem um carinho, um amor intenso pelo Espírito Santo. Porque Jesus mesmo fala assim, ó: se você blasfemar contra mim, eu o perdoo. Se você blasfemar contra o meu Pai, eu o perdoo. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque olha tudo que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo agiu em todas as eras, mas principalmente agora nessa. Malaquias, se não me falha a memória: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que isso quer dizer? Que ele abriu o leque. Aqueles que aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente recebem do Espírito Santo. Automaticamente o Espírito Santo quer viver conosco dia a dia, manhã a manhã, tarde a tarde, noite a noite. Então Ele quer estar em comunhão o tempo todo conosco. É Ele quem faz todas as coisas, Ele quem faz tudo acontecer. Se você pegar o livro de Atos e ver lá, foi o Espírito Santo de Deus que fez tudo acontecer. Foi o Espírito Santo que abriu os olhos dos discípulos. Foi o Espírito Santo que abriu os olhos dos 70 que estavam ali esperando. Foi o Espírito Santo quem encorajou a falar do reino, a falar de Jesus, a falar da glória, a falar do perdão, da misericórdia, do amor. Foi o Espírito Santo quem fez sinais, prodígios e maravilhas. Foi o Espírito Santo quem fez cura. Foi o Espírito Santo quem fez cego enxergar, paralítico andar. Foi o Espírito Santo quem encheu os corações dos discípulos de amor. Foi o Espírito Santo em quem fez os discípulos perdoarem aqueles que estavam atrás dele para os matarem.
O Espírito Santo sempre esteve agindo no meio deles ali, para você poder entender. E Ele quer voltar a fazer tudo isso hoje. Então, muitas pessoas, muitos líderes, muitos apóstolos, pastores, mestres estão entristecendo o coração do Espírito Santo, e entristecendo o coração do Espírito Santo, você entristece o coração de Jesus, você entristece o coração de Deus, porque o Espírito Santo ele é precioso. Entendam a preciosidade do Espírito Santo, porque Jesus ele é muito claro: se você falar mal de mim ou blasfemar contra mim, eu perdoarei. Se você blasfemar contra meu pai vai perdoar. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então isso quer dizer que ele é muito precioso, que ele é muito valoroso. É ele quem está fazendo todo o intermédio para salvar a humanidade. Amém? Então entenda que hoje a gente tem a oportunidade de chamar a Ele, de viver com Ele, de caminhar com Ele, para manifestar o reino de Jesus. Um reino de paz, de amor, um reino de sinceridade, um reino aonde o Senhor quer manifestar da sua benevolência, da sua misericórdia. É Ele quem nos leva ao arrependimento, é Ele quem nos faz perdoar. É um amor incondicional, é um amor ágape, Ele quem traz sobre a nossa vida. Não podemos desmerecer Ele, pelo contrário, tenhamos que trazer Ele cada vez mais perto de nós, porque é Ele quem revela quem é Jesus, quem que é o Pai. É Ele quem dá exatamente a condição agora de ser filhos de Deus, de não sermos mais órfãos. Amém? É o Espírito Santo quem faz tudo isso. Então ele é muito importante. Amém? Vamos parar por aqui nessa noite. Próximo culto a gente vai falar mais do Espírito Santo. Vou apresentar cada vez mais quem ele é. Vou apresentar as características do Espírito Santo, para você entender que ele é uma pessoa que vive em nosso redor. Ele está aqui, amado. Eu sinto tão forte a presença dele dentro do meu lar. Eu sinto ele, olha, não sei se você dá para ver, mas estou arrepiado de falar dessa pessoa maravilhosa, porque ele está aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele quer que nós venhamos a entender o projeto maior que Ele tem para a nossa vida. Ele quer que você venha a entender o quanto Ele te ama, o quanto Jesus te ama, o quanto Deus te ama. Não vire as costas para Ele. Pelo contrário, convide-o, fala: Senhor Espírito Santo, eu convido, faz parte da minha casa, faz parte da minha vida, Espírito Santo. Ensina-me o caminho aonde eu devo andar, porque só Ele vai nos ensinar o caminho da verdade. Como a Bíblia diz, como Jesus diz aqui, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vê-lo-ei e anunciarei. Então o Espírito Santo ele só fala de Jesus. Ele só fala do amor, da graça, da bondade. Amém? Amém? Convide-o nessa noite para entrar dentro do seu lar. Deixa Ele guiar toda a sua vida. Deixa Ele te libertar das prisões que te afastam da presença de Deus. Clame, chore, tenha tempo com Ele, intimidade com o Espírito de Deus. Aleluia, o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Amém? Vou orar por você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Espírito Santo, faz parte da nossa vida todos os dias. Que venhamos a ter a comunhão contigo, Senhor, Espírito de Deus.
Seja nosso amigo, Pai. Seja nosso amigo, Espírito Santo. Revela a palavra que é vida, que é eficaz. Revela cada vez mais de Jesus para nós. Nos ajuda, nos ensina, nos auxilia, Espírito Santo, a fazer a Tua vontade. Para a honra e glória do Teu nome, assim nós Te louvamos e Te glorificamos. Visita a vida de cada um, visita o enfermo, visita o cativo, visita o oprimido, que haja cura nessa noite, em nome de Jesus. Dores, cansaços, pelo poder do nome de Jesus ser curado, através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz e que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Boa noite. Amém.